Boa tarde, pessoal. Então vamos lá. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o setup 9.1, que é o setup do Larry Williams. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui um pouquinho para vocês. Tá? Então, esse é um setup, acho que vocês devem estar vendo aí. Esse é um setup que a gente fala, que é um setup de reversão, tá? Quem fala muito desse setup é o Palex, inclusive esse texto aí é do Palex, tá? É um setup muito simples de operar, mas ele tem algumas coisas que eu prefiro, algumas formas de usar ele que eu prefiro e que me dá um resultado muito melhor do que você sair operando qualquer setup 9.1, tá? Então eu adiciono algumas médias, eu prefiro utilizar eles em determinados momentos, que eu vou explicar para vocês agora, tá? Então primeiro eu vou explicar como que funciona o setup e depois eu vou explicar como que eu adaptei o setup para mim e até com dicas do próprio Palex que eu acabei utilizando, tá? Então vamos lá. O setup ele foi desenvolvido pelo Larry Williams, tá? Todos esses 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 foi desenvolvido pelo Larry Williams, tá? Pode ser utilizado em qualquer prazo operacional, intra 5, intra 10, intra 15, intra 60, mas ele é muito bom no 60 e no diário, muito bom. No diário, então, é sensacional, tá? Então, estratégia operacional simples e de fácil de ser visualizada, tá? Bom nível de acerto no alvo. Muitas vezes tomamos stops, mas o stop é muito pequeno, porque às vezes ele dá muito stop. Se você não fizer os filtros que eu coloco, ele dá muito stop. Então, com os filtros que eu coloco, os stops são menores e são stops pequenos. E como você acerta um ponto de reversão, normalmente o alvo que você atinge é longo. Então, isso é muito bom, tá? Então, você vai utilizar a média móvel exponencial de 9. Então, por exemplo, quando você vai comprar, a média de 9 está caindo. Então, você tem aqui, eu vou desenhar aqui com vocês, a média de 9 caindo. Aí, deixa eu até aumentar aqui a seta. A média de 9 caindo, tá? Os preços caindo. Aí você tem um candle que ele supera a média de 9 e tem que esperar o candle fechar. Então, o candle fechou, você vai marcar a máxima desse candle. E quando o candle seguinte, que nem aqui, ó, o candle seguinte superar a máxima do candle 1 centavo ou 5 pontos, no caso do índice, ou meio ponto no caso de dólar, você vai fazer a compra e segue o trade, tá? O stop na mínima da barra, então se você entrou na superação dessa barra, o stop fica aqui, tá? Superação compra na superação, stop na mínima, stop curtinho na própria barra, tá? Se você puder, se você achar mais seguro, você pode colocar o stop no fundo. Muitas vezes eu coloco nesse fundinho, quando o fundo é muito próximo, tá? Aí após você comprar, você vai conduzir o stop pela própria média. Então o que você vai fazer? Você vai conduzir pela média. Quando, por exemplo, vou até ampliar a média aqui, ó, tá? Então, por exemplo, aí você tá comprado nesse trade. Quando você tem uma barra que vem e fecha abaixo, você vai pôr o stop aqui, no fundo dessa barra. Se na barra seguinte ele vir e violar, mesmo que ele viole e volte, não é stop de cutucada, é stop na barra mesmo. Então você tem que ir sempre posicionando a barra que fechar abaixo da média móvel de 9. Aí você sai da operação, tá? Então é bem simples, tá? Então a gente vai usar esse esqueminha aqui. Então vamos dar uma olhadinha, por exemplo, no dólar. Ó, o dólar hoje você teve várias operações. Aí o que eu mudo nesse setup? O que eu coloco para mim? Deixa eu até apagar aqui, ó, a linha d'água que eu não utilizo e a VWAP que eu também não utilizo nesse caso, tá? Tirar essas coisas tudo aqui. Então, o que eu faço? Qual a adaptação que eu coloco para mim, tá? Eu coloco a média de 20 e a média de 200. Para que eu ponho a média de 20 e 200? Você concorda que ele é um setup de reversão? Então, ele é um setup onde você tem um movimento, aí você, né? Então, a ideia é você pegar, por exemplo, uma reversão. Ou você pegar, por exemplo, uma reversão de baixa para alta. Mas o que acontece? Ele também é um setup de reversão para fazer uma continuação da tendência primária. É onde você vai pegar os melhores movimentos. Então, por exemplo, no dólar, você tem uma tendência de baixa, onde ela está caracterizada aqui pela média de 200 e pela média de 20 descendente. Então, você tem uma tendência de baixa. Então, o que eu faço? Eu não vou operar qualquer 9.1, eu só vou operar 9.1 a favor da tendência primária.
que é a média móvel de 20 e de 200. Então eu só vou fazer 9.1 se ele for favorável à média de 20 e 200. Então vamos lá, então, o mercado abriu, né? Então o mercado abriu aqui, tá? Então aqui a gente ainda não sabia qual era a tendência, porque o mercado aqui ainda estava de lado, certo? Então eu não faço nada, então eu vou esperar. Aí aqui o que acontece? Aqui a gente já consegue identificar a média de 200 para baixo e a média de 20 virando para baixo aqui, ó. Não consegue identificar? Aqui, ó, você tem uma barra que ela fecha abaixo da média de 9 e vira a média de 9 para baixo. Poderia ter um trade aqui de 9.1? Poderia, mas eu acho muito precoce ainda porque o dia ainda não mostrou movimento, mas você teria um trade aqui. Aí você vai levar pela 9, então você vai levando pela 9, levando pela 9. Aí você tem uma barra que viola 9, você vai pôr o teu stop aqui. Essa barra aqui te estopou, então você pegou esse movimento aqui, tá? Só que o que eu gosto? Eu espero fazer o primeiro movimento dessa puxada, aí a gente tem, ele vira para cima, ele vira contra a tendência principal. Quando o mercado começa a fazer o movimento para voltar para a tendência principal de baixo, você vê que a média de 20 está para baixo, a média de 200 para baixo. Quando ele faz esse 9.1 é o que eu gosto, porque ele já fez uma tendência, fez um pullback e vai retomar a tendência. Aí eu entro na superação dessa mínima, né? No caso, na perda dessa mínima. E leva pela média móvel de 9. Então você vai aqui pela média móvel de 9, média móvel de 9, fechou acima da média móvel de 9. Superou essa máxima, você sai fora. Então você tem esse ganho aqui, né? No caso seria aqui, tá? Então você vai ter esse ganho. Se você quiser levar barra a barra, depois que ele estica, você sairia nesse ponto aqui, tá? Aí de novo, corrigiu, fez a correção e foi retomar a tendência principal, que era a tendência de baixa. Então ele corrigiu e foi retomar a tendência de baixa. Fechou um candle para baixo, virou a média para baixo. Ó, a média estava virada para cima, a média virou para baixo. Venda nessa mínima. Leva pela média móvel de 9. Tá? Então você sairia aqui se você levar pela média móvel de 9. Como você já tem um dia que tem um forte movimento e ele falhou de fazer uma nova mínima aqui, ó, nesse ponto, aqui eu já sairia no barra barra. Já teria espremido pelo menos, colocado no 0 a 0 para não correr o risco de tomar loss, tá? O stop é sempre inicial na barra que você entrou, tá? Sempre na barra que você entrou. Aí de novo, ele fez um pullback e retomou a venda, certo? Então aqui ele retomou a venda. Então, onde que a gente tem aqui, ó? Retomou a venda. Então ele fez o pullback e aqui fez a barra que retomou a venda. Fechou abaixo da média de 9. Mas ó, com uma média de 20 ela já está um pouco duvidosa. Nesse caso eu não entro, porque eu vou brigar com a média de 20. Tá? Eu esperaria uma nova configuração. Nesse caso deu um trade bom, mas eu esperaria uma nova configuração. Vamos ver agora outro dia, por exemplo. Vamos ver aqui ontem. Ó. Então o mercado abriu. Então você tinha um movimento de baixa, né? A média de 20 já estava vindo para baixo. A média de 200 estava flat. Você vê que o mercado ele fica brigado, fica mais difícil. Mas dá para fazer? Dá para fazer. Então a média de 9 caiu, fez a correção, esse candle virou para baixo. Venda na superação dessa mínima, stop na máxima. Aí você vem trazendo, né? Então você pode trazer pela 9, foi dar stop aqui, ó. Você sairia no 0 a 0, a menos que você faça um RP e saia aqui por baixo. Virou para cima de novo. Aqui virou a média para baixo. Olha a diferença como a 20 já está bem inclinada para baixo aqui, ó, e a 200 já está virando para baixo. Olha como o trade flui melhor. Venda perdendo essa mínima. Você vê que ele junta na média, perde a mínima. Aí você tem o trade. Se você for sair pela 9, você vai sair aqui. Tá? Então é bem simples. E para alta, vamos ver um dia de movimento de alta com a média de 200 para cima. Aqui, ó. Então aqui a gente tem um dia de alta, certo? Então a gente tem a média de 200 para cima, a média de 20 ascendente. Como que a gente faria esse trade? Abertura, já está tudo ascendente, tá vendo? A média de 200 ascendente, média de 20 ascendente. Aí você tem a abertura. O que acontece logo na abertura? A barra de alta, fecha acima da 9 e compra na superação da máxima. Tradezinho, primeira barra de 5 minutos da abertura. Você já tem esse ganho, você já pode levar no barra barra quando estica, senão você vai acabar saindo praticamente no ponto de entrada. Não é um dia de alta, então você tem um movimento de queda, aí você tem um movimento de alta.
Aqui nesse ponto, a 20 ela está meio lateralizada. Então aqui você vê que fica ruim, porque você começa a comprar, né? Vou pegar a seta. Você começa a comprar, ele vira para baixo, ele vira para cima, ele vira para baixo, ele vira para cima, porque a média está flat. Então fica ruim. Nesses pontos eu não entro. Eu espero a média de 20 ganhar uma posição. Então ela começou a virar para cima. Então aqui eu ainda não entrei, aqui eu não entrei. Aqui eu não entrei, porque aqui você vê que ele está brigando. Ó. Fecha para baixo, fecha para cima, ele não supera, tá vendo? Aí virou para baixo, só que eu estou contra a posição. Aqui ele fechou muito próximo, não teria entrada. Aqui não teve entrada. Aqui ele virou para baixo, como eu estou contra as médias, eu não entraria. Aí ele retomou o movimento, aí ele superou a média de 20, tá vendo? Ó, tá vendo como você evita várias falsas entradas, você utilizando as médias? Aí ele superou a média de 20. Então, aí ele foi indo, ó, foi indo, virou para baixo eu não entro. Virou para cima, aí aqui é superação da máxima. Então aqui, se você quiser entrar, você tem uma superação da máxima, virou para cima, superou a máxima. Onde é o stop? O stop é aqui, nessa mínima. Não está muito curto, você pode botar no candle anterior, por exemplo, para não ficar muito colado no preço. Tá? Então, mas não estopou. Ó. Tá? Se você colocar aqui, você vê que não estopou. O stop está aqui. Aí ele foi brigado e foi embora. Aí vamos lá. Virou para cima, virou para baixo. Médias alinhadas para cima. 9.1 de compra. Então aqui você tem um outro 9.1 de compra. Tá? 9.1 de compra. Stop aqui. Ou na própria barra. Tá? Seguir o trade, você pode sair a hora que dá uma esticada. Ou você pode sair pela 9. Nesse caso, quando está meio lateralizado assim, quando ele dá uma esticada e dá umas 2 vezes o meu risco aqui no máximo, eu já começo a realizar, já começo a sair. Tá? Podemos pegar vamos pegar uma ação. Vamos pegar aqui, ó, Bradesco no diário. BBDC4. Tá? Vou pegar ela no diário. Então, olha o diário como é bom. Então, no diário você tem a mesma coisa. Médias alinhadas. Aí você fala assim, eu quero vender Bradesco. Então, tá. Então, o Bradesco está caindo nesses dias, né? Então, você tem aqui. Vou pegar aqui. Você tem aqui Bradesco caindo, médias caindo. Então, tá. Então, vamos esperar ela virar para cima. Quando ela virar para baixo, eu vendo. Então, eu estou aqui acompanhando. Virou para cima, virou para baixo. Então, aqui ela virou para baixo. Teve venda aqui? Não, porque não teve perda da mínima. Aí virou para cima. Contra eu não vou operar, só vou operar a favor da tendência principal, certo? Aí virou para baixo. Aqui não virou para baixo? Média de 20 caindo, média de 200 caindo. Então você tem uma venda perdendo essa mínima. Leva pela média móvel de 9, né? Então vou levar pela média móvel de 9. Então a gente entrou aqui, né? Então ele não perdeu, não perdeu, não perdeu. Aqui ele violou. Você marca essa máxima. Não perdeu, não perdeu, não perdeu, violou. Marca essa máxima. Não perdeu, você teria uma saída aqui, ó. Se você fosse levar pela média móvel de 9. Se você quiser levar no barra, você poderia sair aqui nesse fundo. Ou nesse fundo, depois que ele faz esse fundinho aqui. Tá? Vamos lá. Vamos pegar outro dia, mais profundo lá. Então vamos pegar um movimento de alta, por exemplo. Aqui, ó, movimento de alta. Então você está numa ação que ela está num movimento de alta. Movimento de alta. Tá? Isso aqui foi meio do ano passado, um ano atrás. Movimento de alta. Então você quer pegar a ação na alta. Então você espera ela puxar, virou a 9 para baixo, virou a 9 de novo para cima. Superação dessa máxima você tem que comprar na abertura desse dia. Stop na mínima e o trade você leva pela 9. Ou se você sair pela 9, você sai aqui, ou você pode fazer um barra quando estica muito, né, para você sair um pouco mais no topo. Aí mesma coisa. Aí aqui já Aqui a gente tem um pullbackzinho, virou para cima. Se você fosse pegar aqui você seria estopado. Ó. Tá? Então aqui ó, virou para cima, virou para baixo, virou para cima. Né? Aqui fechou acima da 9. Então você teria uma superação nessa máxima. Então aqui, se você entrou aqui, se você não realizou, você veio estopar no dia seguinte aqui embaixo. No terceiro dia, isso aqui era um stop. Aí a ação caiu e desconfigurou o trade que a gente estava fazendo pela máxima. Então, quer ver? Ó, vamos pegar uma outra ação. Vamos pegar a Itaúsa. Só para vocês terem uma ideia. Então, Itaúsa. Vamos pegar um momento de alta. Tipo aqui, assim. Ó. Mesma coisa. Ó. Mesma época, aliás. Então, você tem um movimento de alta, movimento de alta.
espera virar para baixo. Quando vira para cima, você tem uma compra nessa superação e segue o trade. Para baixo é a mesma coisa, pessoal. Então vamos pegar um movimento para baixo. Então a gente tem um movimento para baixo, por exemplo. Vamos pegar aqui esse último movimento de baixo, para vocês entenderem. Então você tem as médias para baixo, certo? Então vamos lá. Então você espera ela puxar, puxou, as médias viradas para baixo. Aí a 9 virou para cima aqui, ó, nesse candle. A gente consegue ver que a média, né, o candle fechou acima da 9. Fechou acima da 9, fechou abaixo da 9. Se perder essa mínima, tem venda. Então você tem uma venda aqui com stop aqui. Segue o trade. Aí você fala, aí eu saí aqui, por exemplo. Vamos supor que você tenha saído aqui ou você tenha saído antes. Esperou, virou para cima. Aí você virou para cima, virou para baixo. Aqui não teve venda, tá? Porque aqui ó, virou para cima, virou para baixo. Aqui não teve venda porque não superou a mínima, não perdeu a mínima. Aí aqui ele virou para cima, né? Virou para baixo, só que aqui a média já está flat, ó. Você já não entraria nessa daqui. Se você não usa a média de 20, aqui você entraria nessa venda aqui, tá? Aí se você quiser pegar um trade contra, porque você acha que o trade vai virar, aí aqui ele virou para cima, né? Então aqui, deixa eu mudar de posição aqui. Então aqui ele virou para cima, fechou acima. Você tem uma compra nessa máxima aqui, então você tem um trade contra. Mas aí as médias já não estão combinando. Tá, pessoal? Então essa é a forma que eu uso para operar o 9.1. Eu opero pouco o 9.1. É mais no diário, assim, em algumas situações. Por exemplo, o BBDC ele deu um 9.1 bom agora. Igual o Itaúsa, 9.1, fechou acima, compra para jogar lá na 200. Tá? Então, nesse caso, até operaria, mas eu gosto de pegar com as médias alinhadas na mesma posição. Tá? Então, isso é uma forma que eu uso de filtrar, ficar brigando nessas congestões, nessas lateralizações, que o mercado fica lateral e ele fica virando a média para um lado, média para o outro, média para um lado, média para o outro. Isso faz com que você fique estopando várias vezes até você acertar a direção. Então, eu espero uma configuração ideal, ele dá uma puxada, virar a média para um lado, quando ela retorna a tendência principal, aí eu faço a entrada. Ok, pessoal? Um abraço aí e logo mais eu vou gravar os outros também, o 9.2, 9.3, 9.4, quais são as melhores configurações onde tem o maior nível de acerto. Ok? Valeu!